nasci numa família negra que se sabe negra. A sociedade, ela é tão cruel, né, muitas vezes, né, que ela, há tempos atrás, mais do que hoje, mais hoje ainda, mas havia universos muito separados, né, universos dos negros, universos dos brancos. Então eu sempre costumo dizer que, na realidade, não é que eu diria que assim foi um ápice da minha construção identitária como negra, mas foi quando eu descobri o racismo. E como que a cor da pele, né, a cor inscrita na minha pele, ela era considerada um desvalor para as pessoas. Porque na minha comunidade, no meu meio comunitário familiar, era um valor para nós, né? Então, ser negro, usar tranças, né? Os tios, os primos, etc. E na escola, quando eu tive um contato com o meu primeiro xingamento racista, né? Que foi quando uma colega branca, uma coleguinha branca aos 7 anos, me chamou de cabelo de bombril, e eu fiquei muito assustada com aquilo, porque não fazia parte nem do meu vocabulário, nem do meu relacionamento familiar, um tipo de xingamento como aquele. Então foi quando eu senti um baque, né? E eu volto, chego em casa, olho, pego uma esponja de bombril para ver como é que era, e aí eu penso assim, mas meu cabelo não é assim. Eu conto para minha mãe, conto para minha irmã, e elas ficam muito indignadas, a família fica muito indignada, e aí, mais uma vez, eu vou entendendo que aquilo era realmente algo ofensivo que eu tinha vivido, e aí elas me municiam, inclusive, para eu reagir. E quando eu volto para a escola e essa criança me xinga novamente num outro momento, e eu falo com muita propriedade tudo que tinham me ensinado para falar, e há um susto entre as colegas, porque eu sempre era considerada uma criança muito doce, muito meiga, muito companheira, solidária assim, dos estudantes. E ela chama a professora vem intervir, elas contam o que eu tinha falado, e a professora vai intervir e fala, uai, que é isso, tal. E aí eu falo para a professora que tinham me chamado de cabelo de bombril, que minha família tinha falado que toda vez que alguém falasse isso comigo era para eu responder dessa forma, porque meu cabelo não era de bombril e eu era uma menina linda. E a professora, então, entende, e eu acho isso muito interessante, porque essa professora, eu lembro até hoje o nome dela, Dona Elza. Dona Elza, ela tinha um coque, assim, usava um coque, uma mulher branca, alta, com um coque, mais velha, assim, para a época, devia ter uns 40, talvez, naquela época, né? E ela, então, entende o que acontece, e ela briga com a minha colega que tinha feito o xingamento racista, e, assim, dá uma geral, assim, de uma censura pedagógica, assim, nas meninas, no entorno, e naquele momento eu fui também empoderada nos dizeres de hoje, porque eu entendi também que era importante reagir. Minha família vem de Ponte Nova, meus pais e meus irmãos, nós somos 4 irmãos, 2 mulheres e 2 homens, e só eu sou de Belo Horizonte, porque meu pai era ferroviário, e à época ele foi transferido em 64 para Belo Horizonte, para a capital, e trouxe a mulher e os 3 filhos, e minha mãe veio grávida. Então eu nasci aqui em Belo Horizonte, minha mãe é viva, né, até hoje, meu pai já é falecido, já há muitos anos. Então minha mãe era bordadeira, criou a gente bordando, bordou muito para as famílias ricas de Ponte Nova, depois ela bordou muito aqui em Belo Horizonte, também para as mulheres ricas de Belo Horizonte. E ela nos criou dessa forma, junto com meu pai ferroviário, família por parte de mãe muito extensa, primos, tios, por parte de pai menos extensa, mas uma família majoritariamente negra que nós, assim, aconteceu mistura racial, se é que eu posso dizer assim, mais efetivamente nas gerações mais novas, os primos, filhos dos primos, etc. Então nós tínhamos uma família basicamente composta de pessoas negras, e uma família que se valorizava como tal, assim, é interessante isso, né? Porque, assim, a gente tinha elementos da cultura negra entre nós, alguma coisa da religiosidade com alguns familiares. O meu pai era um líder comunitário, além dele ser um ferroviário, um trabalhador, ele era um homem com muita sede de justiça, então isso era uma marca do meu pai. E ele sempre nos criou assim, olha, onde tem injustiça, ele ficava indignado.
E ele intervia, ele lutava para conseguir melhores condições de moradia para nós e para as outras pessoas. Ele lutava por ônibus, ele lutava por água. A gente sempre morando em bairros periféricos, né? Pobres, periféricos. E era um momento de muita efervescência no Brasil também, né? Anos 70, ditadura militar, não é? Com tantas dificuldades no Brasil e também um país se desenvolvendo, né? E o meu pai, ele acompanhou muito esse processo, ele era muito ousado, então ele escrevia carta para o presidente quando ele achava que as coisas não estavam boas. Então ele nunca se reduziu àquela situação assim, olha, somos negros e pobres e temos que, entre aspas, ficar no nosso lugar. O lugar da gente para o meu pai era o mundo. Então acho que isso eu aprendi muito do meu pai também. Como eu sou a última, né, a caçula, o meu irmão do meio já estudava, já tinha entrado para a escola e nós temos pouca diferença de idade e eu ficava muito encantada com o material escolar dele, né? Eu me lembro até hoje que era o Circo do Carequinha, que era o nome do livro, e eram imagens belíssimas para uma criança, né? E eu ficava muito insistindo em querer pegar o material dele, estudar com ele, e a minha mãe então começou a me alfabetizar. Talvez até sem saber muito que ela estava de fato me alfabetizando, mas ela comprou uns cadernos, uns caderninhos, e aí ela escrevia as palavras e falava para eu copiar. Desenhava, escrevia o que significava e me mandava copiar. Palhaço, bola, pato e tal. E com aquilo eu ficava também sentada perto do meu irmão, fazendo meu dever, ele fazendo o dever dele, né? E, claro, assim, eu sempre falo isso, né? A construção do conhecimento, somos nós os sujeitos que construímos o conhecimento, né? Então, professores e professoras são mediadores desse processo de alfabetização. E a minha mãe foi uma boa mediadora, juntando com o meu desejo de aprender a ler, de aprender a fazer aquelas coisas. E eu construí, então, fui construir meu processo de alfabetização e calada, eu nem sabia que eu estava sendo alfabetizada, claro, né? E isso foi muito importante para mim, para ir à escola, porque quando eu cheguei na escola, eu já era uma criança alfabetizada, eu tinha um pouquinho de medo da escola, e como eu cheguei alfabetizada, eu sempre penso isso, que eu tinha uma moeda de troca muito interessante ali no jogo pedagógico, no jogo escolar e no jogo do racismo, né? Porque eu via muitas crianças negras naquela escola de periferia serem xingadas também, né? Sofrerem racismo e principalmente quando essas crianças tinham dificuldade de avançar no processo de alfabetização delas. E como eu já cheguei alfabetizada, eu comecei a entender isso muito cedo e comecei também a jogar com o meu conhecimento. Então eu lembro que eu era uma criança pobre, negra, que estudava naquela escola, mas que muitas vezes os meus colegas dependiam de mim para ajudar nas atividades escolares, nas lições e tal. E isso também me fazia destacar diante das professoras. É triste, né, você ter que, ao relembrar, concluir isso, refletir que o jogo do racismo ele é tão perverso que ele faz com que as pessoas muito cedo, desde criança, aquelas que conseguem entendê-lo, passem inclusive a jogar com ele, né? Mas ele vai exigindo isso das pessoas negras durante toda a nossa trajetória, né? Acho que isso para mim foi um grande bem, ter sempre estudado em escola pública, porque eu acho que a minha própria forma de socialização, o meu conhecimento sobre lidar com diferenças, porque a escola pública ela é o lugar onde as diferentes presenças se encontram. Você não encontra isso numa escola privada, seja ela de bairro pequeno, seja ela grande, porque há uma seletividade já da ordem do mercado, né? De quem vai ficar ali. Escola pública não, ela está aberta para o povo, para todas as pessoas. E quer coisa mais diversa do que o povo? A representação do nosso povo, ela é a representação da diversidade. Então acho que eu estudei sempre assim e sempre valorizando muito o que era o público. Então quando eu terminei o chamado primeiro grau, eu tinha desejo de ir com os meus colegas para o Estadual Central, onde a maioria dos colegas foram. Naquela época a gente tinha que fazer prova, né? Por quê? E
Estadual Central? Porque a maioria dos meus coleguinhas estavam indo para lá. O que tinha no Estadual Central? Era considerada uma escola vibrante, com uma trajetória de politização dos estudantes, né? Desde muito tempo. Então tinha essa coisa de a gente desejar ir para o Estadual Central, porque também a gente imaginava que nós íamos ter mais autonomia, não ia ser uma escola tão fechadinha como as escolas que a gente vinha. No caso, aqui nós vínhamos. Foi tudo dessa forma, o Estadual Central? Eu não fui. Essa que é a questão, eu não fui para o Estadual Central, eu queria ter ido para o Estadual Central, porque à época a minha mãe então falou, olha, você vai fazer seleção no IMACO e vamos tentar, porque a gente fazia isso, as crianças saíam, os adolescentes, faziam vários processos seletivos para as escolas públicas para ver qual que passava. Então minha mãe falou, não, vai fazer no IMACO. Então fiz no IMACO, não passei no IMACO. Aí fiquei muito frustrada, não passei no IMACO, mas eu queria o Estadual Central. E aí, nesse meio tempo, digamos assim, a minha mãe falou, não, você vai fazer no Instituto de Educação. Fez minha inscrição lá e tal. Eu falei, mas nem sabia que existia Instituto de Educação, né? E aí minha mãe, para ser professora, magistério, eu falei, não quero ser professora, não, quero ir para o Estadual Central. Nem sabia o que eu seria se eu fizesse, mas queria ir para lá. Então, minha mãe foi, pagou lá, sei lá o que foi, como é que fez, e eu fiz a seleção e passei. Eu e mais 2 colegas, me parece que só que fizemos das turmas lá que tinham formado, e passei, e quando eu passei, eu falei, bom, agora eu vou tentar no Central. Não vai tentar mais, porque você já passou, então você vai ficar no Instituto de Educação. Instituto de Educação você sai com uma profissão, você sai como professora, e nós somos pobres e precisamos disso, e cortou, né? E aí eu fiquei frustradíssima, passei meu primeiro ano no Instituto de Educação muito frustrada, às vezes encontrava com os colegas que estavam indo estudar no Estadual Central, eu estava indo para o Instituto de Educação, aquela roupinha lá, tal, educar-se para educar, que era o slogan do Instituto de Educação, que foi inclusive o tema da prova que eu fiz. No segundo ano, nós começamos a fazer estágio, tínhamos que já fazer estágio, e foi aí que eu comecei a gostar de ser professora, porque eu fiz estágio com uma professora excelente, excelente, e essa professora tinha uma turma de estudantes assim, com muitas dificuldades. E ela era de uma dedicação. Eu acho que o nome dela era Norma, não me lembro muito bem. Isso no próprio Instituto, porque o Instituto tinha aquela escolinha, né, lá que era campo de estágio para nós, né? Então eu fiz lá, né? E eu fiquei muito impressionada com o trabalho daquela professora. E ela me envolveu, sabe? E aí eu trabalhei muito com as crianças e tal. E acho que ela viu em mim alguma coisa de uma futura professora. E ela me dava muitos toques. E daí eu falei, então o magistério tem esse sentido. De novo, né? Acho que tem isso comigo, né? Me chamou para um lugar que eu tenho que ajudar a construir, ajudar as pessoas a avançarem, que é conquista, que você tem que lutar para conquistar e tal. Aí eu gosto. Chamou para uma coisa que está montadinha, eu falei, não tem graça nenhuma. Então eu comecei a falar, então o magistério você pode fazer isso, né? Então você interferir na aprendizagem de uma criança que tem dificuldade, fazer essa criança avançar, alfabetizar, e gostei. Então de lá para cá, aí eu já fui para o 3º ano, eu já queria mesmo ser professora, me formei aos 17, já fui trabalhar como professora numa creche comunitária. Nesse meio tempo eu fiz algumas atividades, eu fiquei como auxiliar de escritório durante um período, mas enquanto eu me formava. Tão logo eu me formei, eu comecei a trabalhar como professora. E depois fiquei nessa creche durante um período e fiz concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte como professora, também estimulada pela minha mãe. Nós das humanidades fazíamos o básico na Fafiche e depois vínhamos para o campus. Então, quando eu fiz o meu primeiro tempo lá, meus 6 meses, né, na Fafiche, para mim foi abrir as portas assim de uma outra realidade que eu não tinha o contato teórico com ela e nem também sabia tão de perto da efervescência política do que aquilo significava. Então eu estava sempre lá na escola, bairro periferia, família, igreja, essas coisas todas. E ali não, ali abriu, descortinou o cenário político do país. E essa questão da reabertura política, da crítica à ditadura militar, e os professores, as professoras que nós tínhamos, vários deles que tinham uma participação forte na luta contra a ditadura militar. E tinha o movimento estudantil, que eu não conhecia o movimento estudantil.
Então, muitos colegas aí, essa coisa do DA, do DCE, toda essa reorganização, né? Estava tudo num processo de reorganização com os olhos da redemocratização do país. Então, eu aprendi muito sobre a vida política do país quando eu cheguei na Fafiche. A questão da direita, a questão da esquerda, o que era isso, e os meus colegas, ia todo mundo para o bar, e fumava, e bebia, e não sei o quê. Eu não era muito de fazer todo esse auê, mas eu acompanhava tudo de perto, porque era isso, eu era uma estudante trabalhadora. Os meus colegas, eles eram a classe média que estudava ali na Fafiche. Assim, eu me lembro disso perfeitamente. Negras éramos eu e mais uma outra só na sala. Todos os outros eram brancos. E que tinha que trabalhar, éramos eu, essa colega negra, e mais talvez uns 3 ou 4, assim, que eu me localizo. Então, isso também é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, os estudantes trabalhadores atuam muito pouco politicamente. E aí, até quando faz uma retrospectiva dessa época, tem que fazer um recorte também econômico de que o estudante trabalhador é trabalhador. Então, estuda e sai correndo para o trabalho. Ou sai do trabalho correndo e vai estudar à noite. No nosso caso, era muito interessante, porque mesmo meu curso sendo diurno, nós éramos mulheres trabalhadoras, porque nós trabalhávamos em escolas públicas à tarde. Era a mesma coisa, a gente chegava, tinha aula, saía correndo, pegava 2 ônibus para ir para os bairros periféricos, porque nós éramos professoras na grande maioria de todas nós. Então tem um recorte aí que muitas vezes a leitura que se faz sobre a própria organização estudantil, participação estudantil dos estudantes, ela é uma leitura um tanto quanto idílica de um determinado perfil de estudante universitário. Que o estudante universitário trabalhador, isso tem a ver com a minha trajetória, quando eu decidi, por exemplo, ir para um sistema de bolsas de tempo integral na minha graduação, pedi uma licença sem vencimento na prefeitura e fiquei atuando como bolsista, ganhando metade do que eu ganhava como professora da rede pública, e ajudando em casa do mesmo jeitinho. Esse foi o combinado, pode estudar, mas tem que continuar ajudando aqui. Quando eu passei a atuar como estudante bolsista, era para tentar viver mais a universidade, porque eu não conhecia a universidade que eu estudava. Na universidade, onde que eu encontrei espaço? Na militância negra acadêmica. Quando, na 90, né, eu estava já no primeiro ano do mestrado, eu e outras colegas e alguns outros colegas também, nós fundamos um núcleo, que hoje se chamaria de Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mas naquela época era o Grupo Interdisciplinar de Estudos Afro-Brasileiros, o GEAB. Eu já estava no mestrado, no primeiro ano, então estava um pouco diferente desse contexto, porque eu já estava trabalhando com temática racial, mas as minhas colegas da graduação, letras, biblioteconomia, ciências sociais, psicologia e tal, não tinha nenhum professor querendo orientar, e elas já vinham de espaços culturais, populares, de contatos com a militância, e chegava na universidade como? E isso tinha também uma leitura nossa de uma crítica muito forte de quando na universidade nós tínhamos contato com pesquisas sobre a questão racial, nós, negras e negros, éramos sempre os objetos de pesquisa, os objetos de estudo, não éramos sujeitos. Então eram pessoas brancas escrevendo sobre nós e pessoas brancas falando sobre nós, inclusive em propriedades sobre nós, mas com status acadêmico. Então, naquele momento, não somente nós, mas no Brasil todo, começou a ter nas universidades uma movimentação de estudantes negras e negros que começaram a falar, não, nós vamos tomar e ocupar esse lugar da academia, porque nós queremos produzir conhecimento sobre nós mesmos. E aí sim, o contato com o movimento social, né, o contato com leituras, com autores, aí que abriu na minha mente, na minha visão, um leque de possibilidades de releitura que quando criança e adolescente eu não tinha. Então veja bem, o que a gente já conseguiu avançar, né? Porque hoje, com todas as dificuldades que nós temos ainda na educação brasileira de fazer um debate sério, acadêmico, pedagógico sobre a questão racial e na produção de pesquisas, etc., nós temos hoje aquela luta do movimento negro dos anos 70, anos 80, que era também período da ditadura, depois período de abertura democrática, né, isso, de reabertura do país. O movimento negro sempre esteve atuando na sociedade brasileira, na luta contra o racismo, na luta contra a ditadura, mas isso não é, até hoje,
dado visibilidade nos próprios estudos e pesquisas acadêmicas. Quando nós estudamos sobre a ditadura no Brasil, parece que só tinha a esquerda branca de classe média lutando contra a ditadura. Ou os operários brancos também, na sua maioria, não eram brancos, a gente sabe que não era. Mas a forma como é contada é como se não tivesse uma expressão negra nem nas lutas populares operárias, e estavam todos lá, nós estávamos lá. No mestrado, eu trabalhei com trajetória escolar de professoras negras, fui orientada por uma feminista, Eliane Marta. No doutorado, eu fui para a antropologia da USP e fui orientada por um antropólogo africano, Kabengele Munanga, que é uma grande referência nos estudos sobre a antropologia das populações negras, etc. E quando a época de sair para o doutorado, eu cheguei a uma determinada questão. Eu falei, olha, eu não aguento mais estudar a educação e a discriminação e o racismo. Para onde eu vou é isso e eu estou sempre na contramão. Será que não existe espaços onde a discussão racial ela é feita de forma afirmativa? E como numa dissertação de mestrado, durante meu trabalho de campo, houve uma experiência muito significativa de uma professora com relação ao cabelo e tudo mais, eu retomei lá da minha infância, a minha questão com o cabelo, e fui pensando assim, gente, como isso é forte na vida das mulheres negras, da população negra, dos negros e das negras de modo geral, mas como é forte na vida das mulheres, porque junta o recorte de gênero com o recorte da raça e vem um peso sobre essa mulher negra. E eu tenho uma colega já falecida, Luzia Pereira, eu conversando isso com a Luzia foi a única que falou, Nilma, isso dá uma tese de doutorado. E eu falei, olha, se isso dá uma tese de doutorado, é na antropologia, eu vou procurar o professor Kabengele. Eu já o conhecia de trabalhos e tudo mais, e eu cheguei para ele e propus isso, que eu queria fazer o doutorado com ele na USP, e a princípio eu tinha 3 espaços, não era só a questão do salão, era o seguinte, eram espaços afirmativos da identidade negra em Belo Horizonte. Então eu escolhi um salão de beleza étnico, um espaço da Galeria Praça 7, que naquela época era 98, por ali 99, o movimento hip hop estava muito forte em Belo Horizonte e a Galeria Praça 7 era um lugar que reunia os jovens do hip hop e as jovens, e o outro era ali perto do Mercado Central, onde também nessa década de 90, 90 e poucos, a Rua Santa Catarina era invadida, né? Era ocupada, melhor dizendo, pela população negra, com pagode, não sei o quê. E aquilo era muito bonito, aquelas pessoas muito lindas, mulheres e homens e tal. Eu falei, olha, esse é um espaço que você vê uma afirmação aqui, o movimento hip hop, outra afirmação, o salão, são afirmações identitárias negras e eu quero ir lá conhecer esses espaços e saber como que essas pessoas se constroem como negros aqui, como é que chegaram. Então foi esse meu objeto e minha tese. E no desenvolver do tempo, do campo, os espaços tiveram mudanças. Primeiro, a classe média ali em torno da Santa Catarina começou a brigar com aquela ocupação negra na Santa Catarina, a IBH Trans e tal, e tudo desarticulou aquela ocupação daquele espaço. Tanto é que não existe isso mais. O movimento hip hop naquela época teve um processo em que ele deu uma recolhida. Então, quando eu voltei para fazer campo, a Galeria Praça 7 já não era mais a efervescência que estava do hip hop. E ficou o salão. E aí eu busquei essa minha colega, Luzia. Falei, Luzia, você conhece lá o salão da Betina, Beleza Negra, Betina Borges. Ela era cliente da Betina. Ela falou, não, eu vou lá e te apresento. Porque o KB me falou isso, vai a campo. O campo vai te falar o que você vai fazer. E é exato. Falo isso com meus alunos até hoje. Aí eu vim a campo. Quando eu encontrei a Betina, primeiro era uma mulher incrível, a Betina Borges, de uma força tremenda, né? E eu fiquei muito impressionada com aquela mulher tão forte e tudo mais. E ela foi me contar o que era o universo dos salões afros em Belo Horizonte, que eu não tinha conhecimento, porque eu não frequentava salões. Aí, do salão da Betina, ela foi então me apresentando para um conjunto de outros cabeleireiros e cabeleireiras. E olha o que aconteceu. Olha, isso é, sei lá se é coincidência, mas é uma coisa muito interessante na vida. Na Galeria Praça 7 tinha o preto e branco, black and white dos meninos. Na Galeria Praça 7, que era antes a minha ideia de fazer o campo.
A Santa Catarina, perto do mercado, eu fui para o Dora Cabeleireiros, que era ali naquela época, ficava lá, que era também até hoje a Dora é uma outra potência, uma mulher negra que atua muito nas regiões populares, com adolescentes negras, e a Betina que tinha uma mescla de todos esses grupos que iam para o Salão da Betina, inclusive pessoas brancas com cabelos crespos que também frequentavam o Salão da Betina. E aí que eu desenvolvi a tese de doutorado. Então esse foi o campo. Agora o meu foco era corpo e cabelo como construção da identidade negra. Como é que esses homens e essas mulheres que frequentavam esses salões lidavam com a sua questão da corporeidade negra e do cabelo no processo de construção identitária e nas lutas contra o racismo, né? A criação dos filhos, a sua própria questão no mercado de trabalho, que resultou no meu livro. Hoje é uma outra leitura, a questão do empoderamento crespo, encrespa geral, orgulho crespo. É como se fosse, não é voltar no tempo, mas assim, uma releitura do que foi, por exemplo, anos 70, anos 80, de afirmação da identidade negra, via a afirmação de um cabelo crespo, de uma valorização da cor negra, né, desse corpo negro. Hoje a gente vive em outros moldes. E eu acho que vive também porque a gente está em tempos de ações afirmativas. As ações afirmativas, elas trouxeram a raça, né, como categoria de análise na ciência, digamos assim, como categoria política na luta política, como categoria estética na afirmação da identidade, em outros moldes, diferentemente do que foi dos anos 90, 80 e 70. A UFMG ela foi tensionada a partir dos anos 2000 a ter uma iniciativa institucional em relação ao acesso da população negra nos cursos de graduação da UFMG, da universidade. E o programa que nós criamos, ele tinha como objetivo a permanência dos estudantes negros e negras, principalmente os de baixa renda na universidade. À época, o projeto, nós ofertávamos cursos de inglês, leitura e produção de textos acadêmicos, elaboração de projetos acadêmicos, computação. Fizemos muitos seminários, trouxemos assim todas as pessoas de ponta que estavam discutindo a questão de cotas e ações afirmativas no Brasil vieram para o UFMG, fizeram algum tipo de palestra. No campo nacional, a partir dos anos 2000, nós, pesquisadoras e pesquisadores negros, nos organizamos e fundamos uma associação de pesquisa, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, existe até hoje. A ABPN, então, nós organizamos bianualmente um congresso, que é o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros. No ano 2000 foi o nosso primeiro congresso e fundamos a associação, sou sócia fundadora da associação, fui presidenta dessa associação também. E a ABPN, junto com os núcleos de estudos afro-brasileiros, que nós construímos o que nós chamamos de um consórcio de núcleos de estudos afro-brasileiros, que tinha um embriãozinho lá naqueles núcleos de 1991 que eu falei, dos estudantes negros que se articulavam, agora eram professores e professoras negros, a grande maioria negros, nas universidades já inseridos que queriam fazer debate, produzir pesquisa sobre relações raciais e que estavam dentro da universidade tensionando pelas cotas. E aí, em todos os lugares que tinham essa mexida, digamos assim, né, com a presença dos núcleos, a questão do próprio Ministério da Educação, do governo federal, a CEPIR, com as políticas de promoção da igualdade racial, também estava tramitando no Congresso Nacional já uma discussão do Estatuto da Igualdade Racial e do projeto de lei de cotas, mas isso não conseguia espaço, né, nem dentro do Congresso, nem na sociedade. E esses movimentos todos foi fortalecendo essa luta, essa demanda, até que nós tivemos em 2002, me parece, que a UERJ implementou foi a primeira universidade pública que implementou cotas raciais. Acho que foi 2001, me parece, 2002 a UNEB, 2003 a UNB. Acho que foi essa a cronologia. A UNB foi a primeira federal que implementou cotas raciais. E as duas estaduais, primeira do Rio, depois da Bahia, né? E da Bahia tem uma
uma questão que eu acho que é interessante, porque é a primeira mulher negra reitora de todo o Brasil, foi essa gestão da Ivete Sacramento que implementou cotas raciais na Universidade do Estado da Bahia. Então isso é histórico, né, na nossa discussão do ensino superior brasileiro. Então essas universidades, quando elas implementaram as cotas, viu uma negociação do Conselho Universitário com o movimento negro, com o movimento estudantil, então eram pressões de todas as ordens. E isso, claro, chegou na UFMG. E a gente tensionando a UFMG. Qual resposta a UFMG vai dar? A UFMG é sempre muito resistente. Qualquer política de inclusão. Resistente à política de igualdade racial, de pensar cotas, muito calcado nos discursos meritocráticos, que até hoje são muito fortes na universidade. Então, quando esse movimento foi acontecendo, essas pressões, o movimento negro tensionando, as universidades implementando as cotas, a UFMG ela saiu com uma proposta alternativa. Ela teve duas propostas alternativas que ela chamou de inclusão. Uma primeira era curso noturno. Ela falava que se implementasse curso noturno resolvia a questão racial e a não inclusão de negros e negras no ensino superior, porque a questão era econômica e não tinha curso noturno, então curso noturno entraria os estudantes negros. Eu não preciso nem de comentar que é lamentável nesse tipo de análise, né? Principalmente quando vem de uma reitoria. E eu posso falar isso muito abertamente, porque eu sempre falei isso, eu sempre fui uma voz contrária a essas decisões e sempre me coloquei muito democraticamente no debate, sabe? Sempre, com todas as reitorias que passaram. Não deu certo porque não tinha estrutura adequada o suficiente, porque você vai criar curso noturno, você tem que ter biblioteca funcionando, técnico para trabalhar, né? Você mexe no quadro docente. Nós tínhamos, inclusive, unidades que os professores se recusavam a trabalhar à noite se tivesse curso noturno. Tudo isso acontece dentro das universidades públicas, não é só a UFMG não. O que as ações afirmativas e a modalidade cotas trouxe para o debate no ensino superior e aqui na nossa experiência da UFMG? Quão elitista nós somos como universidade pública federal, é isso que estava explicitando ali. Né? Não era só porque era negro e não sei o quê, não era só a questão do racismo institucional ou racismo epistêmico, era também um elitismo enorme de pensar que as universidades públicas elas eram para determinados sujeitos e outros sujeitos não estariam aqui. E aí, por que não estão? Porque não tem mérito. Aí, de novo, aquela conversa, que mérito é esse, né? Que construção é essa e tudo mais. Aí, logo depois, a UFMG surge. Foi em 2008 que ela surge com a proposta do bônus, que era um adicional, 10% para estudantes que estudassem em escola pública, né, e que pudessem, então, entrar na universidade. Então, escola pública dá, mas racial não. Aí, nessa época, nós fizemos o Ações Afirmativas, fez uma pressão também sobre a reitoria, junto com esses outros grupos e núcleos da UFMG, solicitamos uma reunião com o reitor. O reitor era o Ronaldo Penha, na época, a vice-reitora Heloísa Starling, e nós solicitamos que cotas raciais seria o que teria que ser feito, não bônus, e que o racial tinha que ser contemplado. Então, não chegamos num acordo, mas pudemos apresentar a nossa proposta para o Conselho Universitário, que ia, então, ratificar, digamos aqui, o que o CEP já tinha aprovado do bônus escola pública. E aí foi um debate longo, eu pude lá apresentar por alguns minutos a nossa proposta desse grupo de professoras e professores, colhemos assinaturas na UFMG, levamos assinaturas para o reitor de professoras, aí nós conseguimos de outras áreas médicas, conseguimos das exatas, né, conseguimos assinatura, um grupo muito pequeno perto do que é a universidade, mas mostrando que, olha, não é todo mundo que está satisfeito, nós estamos querendo que a UFMG siga a dinâmica do que está acontecendo de mudança no ensino superior. E aí, depois dessa discussão, o conselho votou, o movimento negro pediu reunião com a reitoria, fez reunião, os técnicos estavam do nosso lado, os estudantes com o DA e o DCE, à época, também estavam do nosso lado, então a gente tinha aí um grupo forte na luta institucional. Então, nessa reunião do Conselho Universitário, tirou-se, então, que a UFMG, ela implementaria o bônus socioeconômico ou escola pública, 10%, e 5% adicional negros e negras, que também viessem de escola pública. Olha, isso foi uma mudança inacreditável na história da UFMG. Impressionante.
E aí a UFMG foi fazendo alguns estudos em relação aos estudantes negros que entravam pelo bônus e foi percebendo também nesses estudos a construção de uma maior igualdade racial. E foi percebendo também que não tinha nada de falta de mérito. A mesma coisa que as pesquisas hoje sobre cotas raciais e desempenho de estudantes cotistas, naquela época já com bônus mostrava. Os estudantes tinham um desempenho igual ou superior em algumas áreas aos estudantes que entravam pelo chamado universal. Ou seja, quebra todo um discurso de mérito que era construído na realidade para não se mover, não se movimentar. Depois disso, em 2012, há um julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, daquela ação de inconstitucionalidade que tinham impetrado, né, o democratas e também em relação a uma pessoa que se sentiu prejudicada no Rio Grande do Sul. O Supremo estava lá para votar esses dois processos. O Supremo faz uma coisa muito bacana, que é chamar uma audiência pública. No ensino médio, 58,4% dos alunos são brancos e 37,4% são negros. Mas no ensino superior, essa desigualdade é escandalosa. Na Universidade de São Paulo, nós temos menos de 2% de alunos negros. Teve muito movimento, teve um movimento manifesto de intelectuais contrários às ações afirmativas e às cotas que foram entregues no Supremo. Aí nós nos articulamos do lado de cá, fizemos um outro grande manifesto das pessoas favoráveis. Nossa, era assim, atenção! Prevalece, ainda assim, como obstáculo ao acesso do negro ao ensino universitário, não o atributo de ser negro em si, mas o fato de o ensino público anterior ao vestibular não ser de boa qualidade, a sua condição, eventualmente, não possibilitar a dedicação a maiores estudos. Aí teve uma cisão no campo acadêmico, porque muitos intelectuais brancos e brancas que construíram parte da sua trajetória tematizando a questão racial, nas ciências sociais, principalmente, saíram contrários às cotas e às ações afirmativas. Isso decepcionou enormemente os intelectuais negros e negras que estavam já agora chegando no ensino superior e que liam esses autores, indicavam, né, e tal. E nessas horas imaginava-se que teria uma posição política condizente com aquilo que eles mostravam de discriminação, de racismo. E nessa hora foram muito conservadores. E saíram falando que a gente estava dividindo o Brasil, que isso aqui ia virar África do Sul, no regime do apartheid. Absurdos que foram falados assim. E a gente sem visibilidade na mídia, sem lugar para discutir nacionalmente e atuando na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, o Programações Afirmativas, os outros programas todos também em núcleos no Brasil, até que o Supremo, então, vota pela constitucionalidade das cotas. Na realidade, ele votou pela constitucionalidade do princípio das ações afirmativas e, dentro do princípio das ações afirmativas, a modalidade de cotas e tantas outras necessárias para garantir o acesso e a inclusão de negros e negras nas mais diversas áreas, não só no ensino superior, reconhecendo a desigualdade racial e o racismo. A histórica discriminação de negros e pardos, em contrapartida, revela igualmente um componente multiplicador, mas às avessas, pois a sua convivência multissecular com a exclusão social gera a perpetuação de uma consciência de inferioridade e de conformidade com a falta de perspectiva, lançando milhares deles, sobretudo as gerações mais jovens, no trajeto sem volta da marginalidade social. Quando o Supremo fala é constitucional, aí aprova-se a lei de cotas, o Ministério da Educação, o Congresso, o Ministério da Educação desembola isso e ela se torna a Lei 12.711 de 2012. Aí 50%, tal. Aí a lei falava, olha, pode ser implementado paulatinamente ou pode ser implementado de cara. Aí o UFMG implementa de cara os 50%. É de rigor constitucional proclamar que as políticas afirmativas têm embasamento na Constituição de 1988. São políticas afirmativas de quê? Afirmativas do direito que têm todos os seres humanos a um tratamento igualitário ou igualitariamente respeitoso. A discussão das cotas deve ter sido a discussão mais forte que a universidade pública passou nesses últimos anos no Brasil, de uma mexida interna com ela. E dela ter que dar uma resposta para a sociedade.
fui para o Conselho Nacional, era 2010, a gestão que eu fiquei na Câmara de Educação Básica, eu recebi de presente, na primeira reunião do Conselho, um processo que estava lá já no Conselho há tempos, que era uma denúncia de uma pessoa, um cidadão, que fazia em relação a um dos livros do Monteiro Lobato, que tinha sido adquirido por escola privada, etc, etc, e ele fazia um questionamento ao Estado, de como é que o Estado, então, também incorporava essa obra no programa, né, Nacional do Livro Didático, e ela circulava livremente. E aí tinha esse processo, ele estava rolando, ele já tinha passado pelo MEC, ele tinha ido para a Secadi, ele tinha ido para o Conselho do Distrito Federal, e todo mundo empurrando. Aí chegou no Conselho Nacional da Educação. E ele foi enviado pela ouvidoria da CEPIR, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial à época. E aí o presidente da Câmara me deu e falou, olha, conselheira, dê um parecer sobre isso. E eu me lembro perfeitamente disso, e os dois sabem disso também, foram dois parceiros à época, em toda a difamação que o Conselho Nacional de Educação recebeu de alguns setores por causa do parecer que eu dei, e que não foi parecer só meu, ele era da Câmara de Educação Básica, aprovado por unanimidade, não sou uma louca que saiu lá impondo nada para os conselheiros, nem poderia. Então, eu chamei e falei com eles, olha, isso aqui é uma bomba relógio, vocês querem mesmo que eu dê um parecer sobre isso? Sim, queremos. Esse conselho implementou as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais em 2004, tem parecer, né, diretriz, tem orientação, tem a Lei 10.639, deu parecer, eu dei. O parecer, ele é mais amplo do que o livro. O parecer, ele está tomando a denúncia que o cidadão fez, considerando aquela denúncia justificada, tomando o exemplo que ele deu, que é o livro, e chamando a atenção para que, se esse livro fosse adotado, né, pelo Estado, pelo governo federal e tal, ele deveria seguir, primeiro, o que já fala no Programa Nacional do Livro Didático, que é uma apresentação crítica do autor e da obra. Segundo, o próprio livro, ele faz uma contextualização em relação à onça e o trato perverso que os meninos fazem com a onça. Qualquer um que lê Caçadas do Pedrinho coloca na dimensão ecológica, ambientalista, para dizer se aquilo ali que eles fizeram com a onça está bacana. Ninguém discute isso, né? Todo mundo passa por cima. As crianças podem hostilizar o bicho, mas frases, contextos, formas de expressão que lidam com as personagens negras, que destituem de lugar de humanidade, que são pejorativas, pode, né? Aí o pai da literatura pode. Então a questão é, por que 2 pesos e 2 medidas? É isso que eu estava falando como conselheira. Por que 2 pesos? E por que a editora, na edição nova, faz essa advertência e coloca lá, olha, o IBAMA hoje não se pode fazer isso que os meninos fizeram. Olha, isso é uma brincadeira. Tá lá, não sei se a editora tirou, mas eu tenho tudo documentado. A minha pergunta é, pode ter cuidado com os animais, mas não temos que ter cuidado com os seres humanos também? Então eu falava que tinha que ter uma nota explicativa falando sobre os estereótipos raciais na obra do Monteiro Lobato, se o livro fosse adotado. Só que esse negócio de nota explicativa virou uma confusão, que as pessoas entendem que era nota de rodapé. E aí não era nota de rodapé, a nota explicativa era no sentido de uma contextualização, era isso que eu queria dizer. Mas as pessoas foram e também, claro, deturparam, e aí teve gente que comprou essa ideia, pouca gente leu o parecer na íntegra, porque falava, olha, o conselho agora está proibindo. O conselho não podia proibir. O conselho mandou queimar, até isso falaram, mandou queimar os livros da biblioteca. Isso é impossível, mas assim, a grande mídia, a mídia hegemônica, eu dei uma entrevista para um veículo e nessa entrevista a pessoa falava assim, a senhora está falando que não pode adotar os livros? Eu falei assim, não, eu estou falando que se existem outros livros, por que não adotá-los? Isso que eu falei. E aí, o editor colocou lá, conselheira quer caçar a obra do Monteiro Lobato. Isso vendeu o jornal, que foi uma beleza, né, na internet. Então, isso foi uma loucura no Brasil inteiro. Loucura. Eu recebi muitos e-mails ameaçadores, muitos e-mails racistas. Isso que a gente está vendo hoje das redes sociais, antes era e-mail, né? Recebi, ao mesmo tempo que eu recebia muitos e-mails das pessoas parabenizando, das pessoas falando da sua infância e de como que sofreram
quando liam, ao mesmo tempo de pessoas falando que, olha, eu nunca tinha pensado nisso, negras, e não só brancas, eu nunca tinha pensado nisso, mas na hora que eu fui ler, e eu voltei a ler hoje, eu falei, hoje eu não consigo ler isso. Pessoas que falaram, olha, eu tenho na minha casa e tal, e fui ler para o meu filho, e aí na hora que eu cheguei em determinadas partes, eu pulei essas partes, eu comecei a pensar, por que eu estou pulando essa parte? Por exemplo, tem partes que a personagem Emília chamava a tia Anastácia, comparava com uma macaca, etc. Aí o pessoal fala, não, que esse tipo de macaco que ela está falando aí é um macaco que é branco mesmo, que tá, ok, mas nós estamos falando de imaginário racial brasileiro. O imaginário racial brasileiro não associa o macaco com o macaco branco, que é uma espécime rara que existe lá. Não. E quantas vezes nós, negros e negras, somos associados, animalizados, e uma das aproximações mais rápidas que fazem entre a nossa característica física e macacos, como se fossem todos símios, etc. Então, assim, um exemplo que eu estou dando dessa situação, mas aí o livro ele era só um exemplo para rediscutir outras passagens, né, a obra e tudo mais, e uma discussão contextualizada do autor. E aí, a Academia Brasileira de Letras se rompeu contra mim. Um colega, que depois foi até meu colega de ministério, escreveu um horror na Folha de São Paulo, um editorial. Depois, autoras da Unicamp, especialistas do Monteiro Lobato, saíram com 4, 5 pedras. Aí, o que aconteceu de interessante? Eu parecia, claro, o movimento negro. Então, muita gente falando, puxa, que bom, né? Eu representava o movimento negro, a Nilma foi lá e peitou essa discussão, então também, adesão e tudo mais. Aí, aconteceu que 2 jornalistas da revista Bravo, então, eles soltaram as cartas que o Monteiro Lobato trocava com todos os médicos eugenistas da época. E todo o potencial racista que tem aquelas cartas. Então a revista veio e trouxe à tona, e aquilo ainda falou, teve um parecer aí, o povo nem me conhecia. Mas olha só, aí mostraram também essa faceta do Monteiro Lobato. Aí o pessoal começou a ficar murcho, né? Porque vai me dizer que qualquer literato que estuda Monteiro Lobato não sabe dessa passagem do Monteiro Lobato, não sabe das cartas que ele trocava. Aí vem o livro dele, O Presidente Negro, que alguns falam, não, é um exemplo de uma democracia racial. Olha, sinto muito, tem que ler O Presidente Negro com muito boa vontade para ver que aquilo ali é exemplo de democracia racial. Ou seja, veio à tona uma série de discussões que já aconteciam e ficavam muito camufladas, né? Aí o resultado, foi uma comoção enorme no Brasil. O Ministério da Educação, o ministro à época, o Fernando Haddad, ele falou que não ia homologar o parecer, porque ele não poderia homologar um parecer com tanta confusão assim, mas ele reconhecia que no parecer ele tinha fundamento, etc., e falou, olha, nós temos que pegar aquilo que está sendo distorção da mídia e a gente tem que reescrever esse parecer, comunicando e tornando nítido para o país o que de fato o Conselho Nacional de Educação está falando. E assim eu fiz. E aí, com a reescrita do parecer, outro divisor de águas. Porque aí um grupo do movimento negro, inclusive o denunciante, não se sentiu contemplado, achou que o parecer retrocedeu, que atendeu às pressões, e aí saiu batendo em mim de novo e no conselho. Outro grupo entendeu e falou, não, é isso mesmo, o mais importante para a gente é ter o parecer aprovado. E no segundo parecer, inclusive, nós aprofundamos mais a questão da formação dos professores, aprofundamos mais como que as escolas têm que ser muito mais responsáveis na escolha dos materiais didáticos, aprofundamos nas orientações para o Programa Nacional da Biblioteca da Escola, do livro didático. Então, assim, a gente adensou mais o parecer e explicou que aquele negócio da nota explicativa não era nota de rodapé, mas era uma contextualização crítica do autor e a obra à luz de tudo que já tinha sido produzido. Então, ficou nesse tensionamento. O denunciante, junto com o ex-ouvidor da CPI, que já tinha mudado a gestão, eles entraram no Supremo Tribunal Federal para que voltasse ao parecer anterior, e denunciando o MEC, o Conselho. Mas tivemos uma audiência com o ministro Fux, que foi o relator à época. O ministro Fux estava propondo uma conciliação, uma negociação com o MEC, comigo lá, como representando o Conselho e o denunciante. Eles não aceitaram esse acordo, e isso, então, eu acho que foi arquivado, porque não se falou mais, acho que foi arquivado,
Mas vira que no México eu encontro alguém falando que vão tentar desarquivar isso e trazer isso à tona. Mas eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, de ter feito esse debate, que eu acho que ele é muito necessário. A Unilab, ela surgiu em 2010, né? O decreto de criação dela é de 2010. Ela é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ela surge num contexto do governo Lula, de uma maior aproximação do Brasil com os países africanos, de um modo geral, e os africanos de língua portuguesa em específico, e dentro de uma perspectiva de cooperação internacional, que é a perspectiva Sul-Sul. Nós tivemos a criação de 2 universidades que já nasceram para fazer integração internacional, uma com a América Latina, UNILA, em Foz do Iguaçu, e a Unilab no Ceará, em Redenção, com um campus em Acarape e um outro campus em São Francisco do Conde, na Bahia. A Unilab, então, é uma aproximação em nível acadêmico, com recorte no ensino superior dos países da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em especial os africanos. E aí era uma proposta de formação acadêmica, de quadros para esses países, junto com estudantes brasileiros. O projeto inicial era que fosse 50%, metade brasileiros, metade estrangeiros, e em áreas, né, consideradas áreas importantes para esses países e para o Brasil. Então, quando ela surgiu, ela tinha a engenharia de energias, a agronomia, a enfermagem, que foram cursos discutidos inicialmente com a necessidade de formação de quadros nesses países, né? Sempre tive uma participação intensa nas conferências nacionais de educação, na Conferência Nacional de Educação Básica, depois nas Nacionais de Educação. Sempre trabalhei com o Ministério da Educação, então eu acho que assim, eu de alguma forma, eu sou uma profissional, era naquele momento, conhecida no Ministério da Educação, de uma atuação no campo das relações raciais e ações afirmativas, e nacionalmente conhecida também nesse campo. A minha atuação no Conselho Nacional de Educação, e em função também dessa discussão do parecer, eu acabei tendo uma visibilidade, né, nacional para o bem e para o mal, como se diz. E também eu fui a relatora das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Isso em 2012, quando ainda era conselheira. Foi um trabalho muito bonito, fruto de audiências públicas, com uma comissão de quilombolas nos acompanhando, com comissão do MEC, da CEPI, da Palmares, sabe, assim, como eu acho que tem que ser o trabalho político do Conselho Nacional de Educação. Então, acho que tudo isso somou um perfil, e foram 2 anos de intenso trabalho mesmo, e de muita luta para implementar a universidade, porque ela é uma proposta de internacionalização, de integração, né? E não é qualquer internacionalização, e ela é uma proposta de interiorização. Quando a presidenta Dilma assume, né, pela 2ª vez o mandato dela, ela resolve então fazer mudanças no Ministério, e um nome que é indicado para ela, eu acho que em função de toda essa minha trajetória e do trabalho na Unilab, foi o meu nome. Então, ela me faz esse convite para ir para a CEPI, que para mim foi uma grande honra também, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque quem estava antes de mim era a Luísa Bairros, que infelizmente faleceu, e a Luísa Bairros era uma feminista negra muito respeitada, e que todas nós, de uma geração, lemos Luísa Bairros, admiramos Luísa Bairros, e ter ido e dar continuidade ao trabalho. Eu sempre falava isso quando eu fui. Falar, gente, primeiro eu não vim inventar roda, né? Porque a CEPI já tinha desde 2003. Segundo, a Luísa fez um trabalho belíssimo, que ajudou a mim, que vim depois, que ela pegou a CEPI num momento mais maduro, então ela institucionalizou muitas ações do Ministério, que antes elas estavam meio soltas e tal, até mesmo pelo próprio tempo, que eram ministérios novos, de caráter transversal, que era uma novidade para o governo federal. Então, quando eu vim, eu acho que a minha fase era uma fase de consolidar o trabalho da CEPI e de dar continuidade ao trabalho da Luísa. Então, foi um período muito difícil também, porque o 2º mandato da presidenta Dilma foi de muita pressão, de muita tensão. Nós quase não conseguíamos fazer o que tínhamos que fazer, trabalhar de tanta pressão externa. Essa tensão nos acompanhou o tempo inteiro com o Congresso Nacional, que
o dito centro, que para mim nunca foi centro, se posicionou à direita, contrário, com interesses os mais diversos, né, escusos na minha opinião, e com isso abandona o governo federal no pacto que tinha sido feito, ou se é que aquilo foi pacto, e com isso o governo foi ficando sozinho, o campo da esquerda foi ficando sozinho, né? Então nisso nada que, por exemplo, eu dou um exemplo, a redução da maioridade penal era um tema que a CEPIR, junto com direitos humanos, estava à frente dessa discussão. E fazer essa discussão com os congressistas era um horror naquele momento. E a sociedade brasileira, muito conservadora, alguns setores dela que a gente conhece, e estão aí pipocando com toda uma discussão contrária a essa juventude, que era uma discussão que passava também pela questão da juventude negra, pelo racismo, né? E a gente ali naquele momento lutando, né? Contra essa linha conservadora e falando pela vida dos adolescentes, né? Pela vida e questionando assim, que país é esse que quer colocar os seus adolescentes na cadeia? Que é isso? Que sociedade é essa? Que a gente não tem que pensar em outras formas, então, de garantir direitos para esses adolescentes, de cuidar da vida desses adolescentes, de retirá-los da violência. Esse era um debate que a gente fazia e que, infelizmente, era infrutífero no Congresso Nacional. Então foi, ao mesmo tempo, de muito amadurecimento, sabe de quê? De enfrentar isso, sabe? De enfrentar esse debate conservador, de ir lá no Congresso discutir, de ir lá apresentar o Plano Juventude Viva, de fazer uma discussão sobre o que é o genocídio da juventude negra, de ir lá apresentar o que era o projeto da CEPIR, o que esse ministério fazia. O que mais chama atenção quando a gente vai para esses espaços de poder é de quanto eles refletem o elitismo da sociedade brasileira, o quanto eles refletem o colonialismo da sociedade brasileira, quanto esses lugares refletem o patriarcado, quanto eles refletem o racismo e o quanto eles são misóginos. Isso foi uma coisa que eu vi em todos os lugares que eu passei, lugares de poder. É isso, assim, o poder no nosso país, em outros também, mas eu estou pensando no nosso país, ele está muito associado a todos esses ranços. Eles estão lá dentro, sabe? E eles estão lá dentro em lugares hegemônicos. E você quebrar isso é possível? É, porque a gente quebrou muita coisa. Não é impossível, mas é um tremendo desafio. E eu tenho o maior orgulho de ter estado no governo da primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Ou seja, assim, para além das questões partidárias, de oposição partidária, etc., tinha alguma coisa ali que era explícito de assim, ó, nós não queremos ser governados por uma mulher. As mulheres não têm competência para nos governar. Era isso que os machistas estavam falando. E falavam para ela e falavam para nós ministras, né? Era sempre essa mensagem subliminar, se é que eu posso dizer assim, nas mais diversas formas de agir. Isso nós mulheres enfrentamos, não só no governo, mas nos lugares de poder que vamos, de gestão e tal. E você imagina nós mulheres negras. Se nessa cabeça patriarcal, machista e misógina, que é uma coisa do imaginário e das práticas, né, no Brasil, principalmente as práticas dos lugares de poder, uma mulher já não é adequada para estar no lugares de liderança, de poder e decisão, uma mulher negra, então, o que significa isso na cabeça desse país? Então, assim, é em romper com tudo isso, né? Então, estar nesses lugares é em romper, e foi uma experiência muito marcante para a minha vida.